Olá pessoal, retomando com as nossas aulas. Hoje finalmente nós iremos estudar o que é uma razão trigonométrica no ciclo. Tudo que a gente falou até agora, desde o início de trigonometria no ciclo até agora, na verdade são conceitos básicos, são conceitos necessários para que a gente entenda o que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente no ciclo trigonométrico. Então, a parte de trigonometria no ciclo, a gente começa basicamente hoje. Bem, vamos lá. Para dar início às nossas conversas, vamos considerar o ciclo trigonométrico a seguir. Bem, esse ciclo trigonométrico, nós já havíamos falado sobre ele na aula anterior. A gente falou, por exemplo, que o ciclo trigonométrico é uma circunferência centrada na origem e de raio 1. Por ela ter raio 1 e estar centrada na origem, é que em cada eixo você vai ter uma marcação de menos 1 até 1. Falamos também na aula passada que o ciclo trigonométrico ele é orientado e o sentido positivo dele é no sentido anti-horário. Por ser no sentido anti-horário, você marca o arco de 0 radiano na posição que está indicada aí na figura, e girando no sentido anti-horário, você tem logo em seguida π sobre 2 radiano, π e 3π sobre 2 radiano. E aí então nós falamos inclusive que esse ciclo trigonométrico ele fica dividido em 4 partes e que cada uma dessas 4 partes é chamada de quadrante. Então você tem o primeiro quadrante de 0 a π sobre 2 radiano, o segundo quadrante de π sobre 2 radiano até π, o terceiro quadrante de π até 3π sobre 2 radianos e o quarto quadrante de 3π sobre 2 radianos até 2π radiano. Lembrando que 2π radiano é côngruo a 0 radiano. Bem, agora nós vamos continuar dando alguns nomes que a gente não viu. Quando eu falo de trigonometria no ciclo, o eixo que a gente conhecia como eixo x, ele para nós vai ser o eixo dos cossenos. Porque é no eixo x que vão estar marcados os cossenos dos arcos que a gente vai trabalhar. E o que a gente conhece como eixo y, na trigonometria, é o eixo dos senos. Bem, então se eu já tenho o eixo dos cossenos e o eixo dos senos, onde fica a tangente? Para você marcar a tangente, você vai pegar aqui uma reta que seja tangente ao ciclo trigonométrico, passando pelo 1 do eixo dos cossenos. Essa reta vertical que eu acabei de traçar para vocês. Então, nessa reta vertical é que nós vamos traçar, nós vamos marcar a tangente do arco. Então, ela é o eixo das tangentes. Ok. Definidos esses valores, imaginemos que eu tome um arco alfa qualquer, no primeiro quadrante inicialmente. Depois eu vou mudar esse arco para os demais quadrantes, mas vamos considerar o caso de nós estarmos com esse arco no primeiro quadrante. A dúvida que nos bate até agora, a dúvida que nos vem é como é que a partir desse arco de medida alfa, que está no primeiro quadrante, como é que eu descubro o seno, o cosseno e a tangente dele? Bem simples, ó. Para a gente encontrar a tangente desse arco alfa, você vai pegar a extremidade dele, a extremidade é onde ele toca o ciclo trigonométrico, e vai fazer esse tracejado na vertical. Esse tracejado na vertical, a gente percebe que ele corta o eixo dos cossenos. Onde o tracejado vertical corta o eixo dos cossenos, isso aí vai ser o valor do cosseno desse ângulo alfa. Então, na verdade, a gente vai determinar seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico através das medidas desses segmentos que nós traçamos. Imaginemos aí que esses eixos que nós traçamos, ele esteja milimetrado, ele esteja com graduações 0,1, 0,2 e assim por diante. Então, na hora que você faz esse tracejado vertical, onde o tracejado vertical cortar o eixo dos cossenos, será o valor do cosseno daquele arco. De maneira equivalente, para a gente encontrar o seno desse ângulo alfa, é só pegar a partir da extremidade do arco e fazer um tracejado horizontal. Onde esse tracejado na horizontal cortou o eixo dos senos, nós temos então aqui o valor do seno do ângulo alfa. Então, para achar o cosseno, a partir da extremidade do arco, faz um tracejado na vertical, para ver onde é que corta o eixo dos cossenos. Para achar o seno, a partir da extremidade do arco, faz um tracejado na horizontal para ver onde é que corta o seno, o eixo dos senos. Bem, antes de eu falar da tangente, uma coisa que dá para a gente perceber.
Pelo que a gente pode perceber, na medida que eu faço o tracejado aí na vertical ou na horizontal, para encontrar o cosseno e o seno, a gente vai sempre encontrar o eixo do seno ou o eixo dos cossenos num ponto que está entre -1 e 1. Bem, com isso a gente percebe que o seno e o cosseno de um arco, ele só pode variar de -1 até 1. Por isso, então, que o seno e o cosseno são chamados de funções limitadas, porque o valor mínimo para o cosseno e para o seno é -1 e o valor máximo é sempre 1. Portanto, o seno e o cosseno de um arco está sempre entre -1 e 1. Falado isso, vamos agora ver como é que se encontra a tangente. É bem simples também. Na verdade, é só a gente pegar o arco, lembrem que o arco aí, esse segmento em azul, pega o arco e prolonga até ele encontrar o eixo das tangentes. Quando eu prolongo o arco, ele vai encontrar o eixo das tangentes nesse ponto que vocês estão observando. Imaginemos que o eixo das tangentes esteja também numerado, esteja marcado os valores. O valor onde esse arco, onde esse prolongamento cortar o eixo da tangente, vai ser o valor da tangente desse arco. Então, repetindo aqui de novo, prolonga o arco, onde ele corta o eixo das tangentes, é o valor da tangente do arco. Então, a medida da tangente seria a medida desse segmento em azul mais escuro aí. Bem, com isso, então, dá para a gente observar que a tangente ela não é limitada. A tangente ela é uma função ilimitada. O valor da tangente de um arco varia de menos infinito até mais infinito. Porque, dependendo de onde o arco esteja, quando você prolonga o arco, você pode cortar o eixo das tangentes num valor bem elevado. Então, com isso, é que a gente percebe que a tangente é ilimitada, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Outra coisa que dá para a gente observar é com relação aos sinais. Se nós observarmos, eu tomei aí um arco alfa no primeiro quadrante, dá para nós percebermos que o seno de um ângulo alfa no primeiro quadrante, ele é sempre positivo. Por que o seno é sempre positivo? Porque o primeiro quadrante está acima do eixo dos cossenos. Como o primeiro quadrante está acima é sempre positivo. O cosseno no segundo quadrante, ele também é sempre positivo. Porque o primeiro quadrante, se eu comparar com o eixo dos senos, ele vai ficar sempre à direita. E a direita é sempre positivo. A tangente, também no primeiro quadrante, é sempre positiva, porque sempre você vai pegar um arco no primeiro quadrante e prolongar ele para cima. Se eu estou prolongando ele para cima, então para cima eu encontro um valor positivo no eixo das tangentes. Desse modo, então, a gente conclui que no primeiro quadrante o seno, o cosseno e a tangente são positivas. Na verdade, o primeiro quadrante é o único onde as três razões trigonométricas principais são todas positivas. Nos demais quadrantes, a gente vai perceber que algumas delas, ou alguma delas, vai ser negativa. Outra coisa que eu devo já chamar a atenção agora é que saber o sinal do seno, do cosseno e da tangente em determinado quadrante é super importante para coisas que a gente ainda vai estudar daqui para frente. Por isso, então, memorizem logo, no primeiro quadrante, seno é positivo, cosseno é positivo, tangente é negativa. Continuemos agora, só que vamos tomar agora um arco no segundo quadrante. Imaginemos o ciclo trigonométrico, da maneira como a gente já conhece, e aí eu pego um arco no segundo quadrante. Lembrando que o segundo quadrante tem que estar entre π sobre 2 e π radiano. O nosso intuito é discutir como é que se calcula o seno, o cosseno e a tangente desse arco no segundo quadrante. Como a gente já viu, para encontrar a tangente, faz um tracejado na vertical, onde esse tracejado na vertical corta o eixo dos cossenos, é o valor do cosseno desse ângulo. Para achar o seno, faz um tracejado na horizontal, onde esse tracejado cortou o eixo dos senos, é o valor do seno desse ângulo. E para encontrar a tangente, prolonga o arco. Agora, se eu prolongar o arco para o lado esquerdo, você vai perceber que jamais esse prolongamento vai encontrar o eixo das tangentes. É interessante que a gente observe que o eixo das tangentes ele vai ficar sempre nessa posição aí, sempre do lado direito. Isso quer dizer que para que nós encontremos o eixo das tangentes, eu tenho que prolongar esse arco para baixo. Então, prolongando ele para baixo, onde ele encontrou o eixo das tangentes, vai ser o valor da tangente desse ângulo alfa que eu tracei aí no segundo quadrante. O que a gente pode concluir com isso? No segundo quadrante, nós teremos que o seno é sempre positivo,
Por que que o seno é sempre positivo? Porque o segundo quadrante ele fica sempre acima, então acima é sempre positivo. O cosseno no segundo quadrante é sempre negativo, porque ele vai ficar sempre à esquerda, e a esquerda é sempre negativo. E a tangente no segundo quadrante também é negativa. Por que que ela é negativa? Porque para achar o eixo das tangentes, eu tive que prolongar o arco para baixo. Então, para baixo seria negativo. Então, no segundo quadrante, seno é positivo, cosseno é negativo, tangente é negativa. Vamos tomar agora um arco no terceiro quadrante. Pega aí o círculo trigonométrico, da forma como a gente já viu. E como eu quero um arco no terceiro quadrante, ele tem que estar entre π e 3π sobre 2 radiano. Vou fazer a partir da extremidade do arco o pontilhado na vertical para encontrar o eixo dos cossenos. Então aí você marca o valor do cosseno do ângulo alfa. Para achar o seno, faz o tracejado na horizontal até encontrar o eixo dos senos. E aí você tem o seno, a medida do seno do ângulo alfa. Para achar a tangente, eu vou prolongar para o lado direito, para cima, até encontrar o eixo das tangentes. Com isso, então, nós temos a tangente do ângulo alfa assinalado nesse valor. Bem, achamos o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Qual é o nosso intuito? É discutir, nesse quadrante, o sinal de cada um deles. Bem, para a gente falar o sinal do seno, o seno ele vai ser sempre negativo. Como o terceiro quadrante ele está abaixo do eixo dos cossenos, abaixo é sempre negativo. O cosseno também é sempre negativo, porque o terceiro quadrante ele está à esquerda, então a esquerda fica negativo. E a tangente ela é positiva porque nós prolongamos a tangente para cima, então para cima fica positivo. Bem, finalizando, falta agora apenas o quarto quadrante. Então tomemos aí o círculo trigonométrico da mesma forma como nós já conhecemos. Vamos agora tomar um arco que esteja no quarto quadrante. Um arco para estar no quarto quadrante ele tem que estar entre 3π sobre 2 e 2π radiano, ou seja, quase completando aí a volta. E aí é só a gente traçar seno, cosseno e tangente. Para traçar o seno, inicialmente trocando, para traçar o cosseno, a partir da extremidade do arco, faz um tracejado na vertical. Esse tracejado na vertical vai cortar o eixo dos cossenos e aí nós temos assinalado o valor do cosseno de alfa. Para encontrarmos o seno, faz o tracejado na horizontal. Esse tracejado vai encontrar o eixo dos senos num determinado valor e aí então será a medida do seno do ângulo alfa. E para encontrar a tangente, prolongue para baixo o arco até encontrar o eixo das tangentes. Nesse valor você tem então a tangente do ângulo alfa. Ok, então pegamos um arco no quarto quadrante, traçamos aí seno, cosseno e tangente. Com relação aos sinais, eu percebo que o seno no quarto quadrante ele vai ser sempre negativo, porque ele vai ficar abaixo da origem. O cosseno no quarto quadrante vai ser sempre positivo, porque vai ficar à direita da origem, à direita é positivo. E a tangente no quarto quadrante ela é sempre negativa, porque você vai prolongar para baixo. Então, o quarto quadrante, seno negativo, cosseno positivo, tangente negativa. Bem, e aí para a gente memorizar melhor, temos aí um quadro resumo com os sinais das principais razões trigonométricas em cada quadrante. Como eu já falei, no primeiro quadrante, as 3 razões trigonométricas são positivas. No segundo quadrante, só o seno é positivo, o cosseno e a tangente são negativas. No terceiro quadrante, o seno e o cosseno são negativos e a tangente é positiva. No quarto quadrante, o seno e a tangente são negativas e o cosseno é positivo. Então, da aula de hoje, o que vocês devem tirar de proveito, tirar de aprendizado, o que vocês devem focar realmente em aprender da aula de hoje é o que representa seno, cosseno e tangente de um arco no círculo trigonométrico, como é que você vai encontrar esse seno, esse cosseno e essa tangente no círculo. Outra coisa muito importante que vocês devem aprender da aula de hoje é o sinal das razões trigonométricas, esses sinais que constam aí nessa tabela que a gente está visualizando. E também a gente pode perceber a partir da aula de hoje que seno e cosseno são funções limitadas, porque vão variar sempre de -1 até 1, já que o eixo dos senos e o eixo dos cossenos varia sempre de -1 até 1.
Você não tem, por exemplo, um arco que o cosseno dele dê maior do que 1, por exemplo. Como a gente também não tem um arco onde o cosseno dele dê menor do que menos 1. Sempre você vai ter seno e cosseno variando entre menos 1 e 1. Tipo 0, alguma coisa, menos 1, 1, 0 e assim por diante. Agora, a tangente ela pode assumir qualquer valor. Bem, por hoje é só. A gente retoma amanhã com a continuação desse conteúdo, onde a gente vai ver como é que se trabalha com arcos que são mais de uma volta, por exemplo. Como é que se trabalha com arcos, por exemplo, superiores a 360 graus, para encontrar seno, cosseno e tangente. E também a gente vai aprender como é que determina as razões trigonométricas no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, a partir do que a gente fez no primeiro quadrante. Ok? Então amanhã a gente retoma esse assunto. Até mais.